Olá, hoje a gente vai falar sobre alienação parental, que é um assunto muito delicado, que infelizmente é o que acontece. A alienação parental, ela nada mais é do que a ação de um dos pais, ou o pai ou a mãe, em cima dessa criança para destruir a imagem do outro genitor, a mãe ou o pai. Quando a criança vive essa situação, e ela pode viver através de algumas situações, de falar mal da mãe, ou evitar encontros, então pode ser um pai que fala, não, eu vou levar vem buscar essa criança às 5 horas, e não avisa a mãe, e aí para as crianças ele diz que essa mãe não apareceu. Você vai desconstruindo essa imagem e esse lugar de amor desse genitor e dessa genitora para a criança. Isso é muito sério, porque a criança ela tem na sua vida, principalmente na sua primeira infância, duas pessoas de grande confiança, que é o pai e a mãe. E a hora que ela vê esse movimento acontecendo e ela se percebe dentro dele, ela tem um luto anunciado, uma morte anunciada. Como se nessa pressão desse pai ou dessa mãe, ela fosse destruindo esse amor por esse outro pai ou essa mãe. E nessa história, ela quase que vive um luto daquela mãe que eu tive, daquele pai que eu tive, porque a imagem dele vai se transformando por completo. E essa criança vive muita tristeza, muita angústia, muito medo. Muitas vezes isso vai aparecer em notas baixas na escola, vai aparecer numa tristeza profunda. E ela fica muito só, porque nessa história toda, como tem medo envolvido, os adultos, que são os adultos que se separaram, que se magoaram, que têm todas as suas questões, são os adultos responsáveis por essa vida emocional dessa criança. E por isso é muito importante que ela não vire uma arma dentro dessa disputa, que vá para o litígio, que toda essa história, quando acontece, a tendência é que as crianças acabem envolvidas e emboladas no meio disso tudo. A alienação parental hoje no nosso país é crime. E não é algo fácil de se comprovar, mas é algo possível de se comprovar. Por isso a gente tem, sim, que levar muito a sério o respeito dessa criança pelos seus pais e o respeito pelo meu ex-marido, que eu posso não suportar, minha ex-mulher, que eu posso não querer ver pintada de ouro na frente, mas são pessoas que a gente vai conversar para o resto da vida, porque existe um ser em comum que é o ser mais importante na vida de todos nós, que é essa criança. Então, nosso desafio, gente, é primeiro ter consciência disso, o mal que isso faz para uma criança, que pode, depois de grande, chegar à conclusão de que tudo aquilo era uma invenção. E aí tem o nome de um documentário muito bonito, que ele fala da morte inventada. É uma morte que não deveria ter acontecido, ela não precisava ter acontecido, mas eu meio que vivo o luto de não ter a mãe que eu sempre tive, porque eu vou ouvindo milhões de coisas e vou desconstruindo a imagem dela. Ou o inverso, eu tenho o luto de não conviver com meu pai, ou não querer meu pai, porque eu ouvi um monte de coisas e eu fui não gostando mais do meu pai, mas meu pai estava lá, tentando estar perto de mim. Uma criança que cresce assim e que se torna um adulto com esse buraco dentro, é um adulto que ele não sabe nem como pegar os caquinhos, sabe? Porque a verdade e a mentira, elas se confundem. De repente a minha mãe, que eu sempre confiei, mentiu para mim, meu pai, que eu sempre confiei, mentiu para mim, e eu não sei mais quem fala a verdade, eu não sei mais qual é a minha história e qual é a minha verdade. Isso é uma judiação. Esse é um vídeo pesado, pesa demais no coração pensar que algumas crianças vivem essa situação, mas é nossa obrigação como adultos pensar primeiro e em primeiro lugar nessa criança, porque é possível, como no vídeo da separação que eu coloquei para vocês, é possível olhar adiante, pensar no futuro dessa criança, pensar no o que faz a gente continuar essa conversa, que é exatamente a educação desse pequeno, para que a gente consiga, se não superar as nossas dores, mas para que a gente consiga respeitar essa criança que sim, ama o pai e a mãe da mesma maneira. Então esse é um convite, é um vídeo importante para que a gente se conscientize
de que esse nunca pode ser um caminho. É muito triste perceber que quando esse caminho é adotado, ele é um caminho que dói para todo mundo, porque a verdade mais cedo ou mais tarde aparece. E quando ela aparece, a gente precisa se reorganizar, mas a organização toda nunca é suficiente para acabar com a dor que vem junto disso tudo. Então, na briga com o ex-marido, na briga com uma ex-mulher, fiquem e que a gente converse entre os adultos, mas que isso não vaze para as crianças e que a gente preserve as crianças disso tudo, porque elas são crianças e elas não têm como absorver nada dessa história e digerir essa história de uma maneira a fazer seu próprio julgamento. Ela, na verdade, vai ser embolada nisso tudo e isso é muito triste, porque a infância, que é algo tão genuíno, algo tão precioso, vai perdendo a sua cor, vai ficando branca e preta, porque eu não posso amar o meu pai ou amar a minha mãe, porque no ato de eu amá-los, eu estou sempre machucando outra pessoa. A criança toma o lugar do adulto e se preocupa em cuidar de não sentir alegria, porque o outro vai ficar chateado. E esse processo todo, num tempo estendido, é realmente muito prejudicial. A dica que eu queria dar hoje para vocês é: se dá muita vontade de falar mal, se tem muita braveza, procura um lugar seguro para fazer isso. Pode ser uma terapia, pode ser uma melhor amiga, pode ser um parente, mas nunca as crianças, porque para eles aquela ainda é uma pessoa muito especial e será sempre uma pessoa muito especial, que pode ser um ótimo pai, apesar de não ter sido um ótimo marido, pode ser uma ótima mãe, apesar de não ter sido uma boa esposa. O vídeo de hoje foi esse. Espero que tenha trazido um pouquinho de reflexão e consciência de que ser criança é algo que precisa ser respeitado. Semana que vem a gente se vê. Tchau, tchau. Onde ele tá pondo a mão agora, lá, exatamente lá. E ele foi campeão colocando a bolinha lá dentro. Emerson, eu conversei com o Pedro ontem, chamei a atenção dele, do que ele ter respondido pra você, mas ele falou que você falou as coisas que magoou ele. Que você falou sobre o vídeo dele, que ele pôs lá, de luta. Mas ele falou que você falou as coisas que magoou ele. Que você falou sobre o vídeo dele, que ele pôs lá, de luta. Aí eu falei pra ele: Pedro, também não gostei daquele vídeo, tem coisas mais bonitas pra você pôr. Falei pra ele. Aí eu falei pra ele: respeita teu pai.